Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao nosso estudo do catecismo. Você que acompanha sempre os estudos, a gente fica feliz, porque nós, leigos, precisamos ter esse momento de entendimento da doutrina católica apostólica romana, que é a doutrina de Cristo, que é os ensinamentos de Cristo, aqui no depósito da fé, no catecismo, guardado junto com o magistério, junto com a tradição, junto com a palavra de Deus, reunido todo esse mover nesses ensinamentos do catecismo da Igreja Católica, que é para cada um de nós caminharmos com Jesus, com a palavra, com o magistério, com a tradição, com os ensinos nesse depósito da fé, que é o catecismo da Igreja Católica. E ele traz para nós hoje a antiga aliança. Nós estamos caminhando, lembrando, com o índice analítico. Então é uma ordem alfabética das palavras e nós vamos seguindo. Nós estamos na letra A recém, graças a Deus, nós temos muito ainda para estudar. E nós estamos na letra N após a letra A, que é a antiga aliança. E vai falar para nós hoje sobre o mandamento e o sentido da aliança, que é o parágrafo 2061. Então, para que a gente entenda o verdadeiro sentido das palavras, o verdadeiro sentido das coisas, às vezes são distorcidos muitas o entender. Quando você pega um versículo, uma frase, e você lê aquele versículo sem completar ele, sem todo o contexto, você pode interpretar de uma forma incorreta. E muitas pessoas, além de interpretar de uma forma incorreta, condenam os outros sem saber a razão e o motivo que as pessoas vivenciam a graça no coração. Vou dar um exemplo aqui hoje que nós vamos ver sobre as imagens, né? É um questionamento que muitos condenam o católico, dizendo que nós adoramos imagens. Tem uma pequena diferença de venerar e adorar. Mas tem pessoas que se dizem católicas, né, que são de outras denominações, de seitas, usam imagens. E ali, sim, eles adoram imagens como o Deus deles. É diferente. Pode pegar essa imagem de Jesus misericordioso que está atrás de mim e começar a adorar essa imagem e dizendo que a imagem é tudo para ela, mas pelo contrário. Então, quando nós olhamos para a imagem de Jesus misericordioso que está aqui atrás de mim, quem que reflete para mim? Jesus. Eu estou adorando a imagem? Não, eu estou adorando Jesus. Pois eu olho para a imagem. Quando é um santo, por exemplo, né, que aqui é a imagem de Jesus. Eu olho para a imagem do santo, eu lembro do que o santo fez, eu venero por quê? Porque ele foi uma pessoa que viveu a sua santidade e nos ensinou, e nos ensina com as suas palavras, com as suas ações, com as suas orações, a chegar ao coração de Jesus, a chegar ao coração de Deus. E nós repetimos essas palavras, as orações, nós repetimos o que? A aproximação a Jesus. É um ato de nós entendermos que eles estão intercedendo por nós no céu, junto com Deus, como nós vimos no livro de Apocalipse, que levavam as orações e colocavam lá no altar. Então, assim, irmãos, nós seremos como anjos, disse Jesus, aquele questionamento, né, se a mulher tivesse 5 maridos, quem que seria o marido dela no céu? E ele responde que nós seremos como anjos. Então, se nós seremos como anjos, os anjos fazem o quê? Pega as orações e leva para Deus. Então, é todo um entendimento da igreja, é todo um entendimento, a explicação, ela tem uma verdadeira razão, um verdadeiro sentido, quando nós interpretamos num só espírito, num só entendimento, num só mover. O catecismo vai dizer assim, no parágrafo 2061. Os mandamentos recebem seu pleno significado no íntimo da aliança. Segundo a Escritura, o agir moral do homem adquire todo o seu sentido na aliança e por ela.
A primeira das 10 palavras lembra o amor primeiro de Deus por seu povo. Tendo o homem por castigo do pecado, decaído do paraíso, da liberdade para a escravidão deste mundo, as primeiras palavras do decálogo, vos primeira dos divinos mandamentos, aludem à liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Mas eu vou ler para nós do 1 até o 8. Então vamos lá. Então assim, esse mandamento, o verdadeiro sentido da aliança é nos libertar de toda a escravidão do pecado, né? Dessa situação de desobediência. Então quando nós somos obedientes aos mandamentos, nós vivemos essa graça. Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 8. Até o versículo 6. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante da minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima dos céus e embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante delas e não lhes prestará culto. Aqui está o questionamento, né? Não terá outros deuses. Não farás para ti escultura que existe no céu e na terra e não te prostrará. Não é que você não é para você não fazer as imagens. Vou te dar um exemplo aqui. Pega a tua palavra lá em Números. Números, capítulo 21. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete sobre uma poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Então aqui, palavras do Senhor. Então Deus mandou não fazer imagem aqui, e Deus manda fazer a imagem aqui, olhar. Irmãos, é o verdadeiro sentido das palavras. Por que eu tive o maior mover nosso aqui era para falar sobre o mandamento e o sentido da aliança. Então, esse mover o sentido da aliança nós somos agraciados com a aliança com Deus para nos libertar desse pecado original. E esses mandamentos que Deus nos dá é para que a gente seja obediente, a gente vença a serpente, dando sim a Deus e sendo obediente à sua palavra. Mas, por que Jesus veio e trouxe para nós a plenitude? Para que não tenha distorções das palavras. E junto ele deixa a igreja, deixa a tradição, deixa o magistério para que nós não tenhamos dúvida do verdadeiro sentido dessa interpretação. Então, quando nós olhamos para uma imagem, como lá da serpente, o que nós lembramos? Do pecado. Por que eu fui murmurar? E aí, quando eu olho para a serpente, o que eu faço? Peço perdão a Deus. Deus me perdoa porque eu murmurei contra o Senhor. Então, assim, a imagem em si da serpente que Deus mandou fazer é a mesma imagem que Ele está mandando não fazer? Não farás nada para ti? Não, irmãos. A questão o versículo 5 continua o versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma, que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Se eu tivesse lido até aqui, não posso fazer nada de imagem. Nem uma cruz desenhada, nada. Nada, é uma imagem. Não é isso que Deus está querendo nos explicar. Ele está dizendo assim, e não te prostrará diante delas, e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, irmãos, quando nós estamos dentro da igreja católica, quando nós temos a nossa imagem, aquela imagem ali que é abençoada, é uma imagem que traz para nós ali a presença ali de um santo, a presença de Jesus. Quando nós olhamos para a imagem de um santo, nós vemos a grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito na sua criação. E nós, junto com essa perfeição, nós só podemos unir à perfeição, porque nós somos pecadores, quando nós nos unimos a Cristo Jesus, que é o único intermediador. E esses santos se uniram de uma forma que eles ficaram transpassados à presença de Jesus na vida deles. E quando nós olhamos para essas imagens dos santos e nós vemos isso, nós começamos a entender que essa veneração nós estamos adorando a Deus e glorificando a Deus pela criatura, pelos bens, tudo que Deus nos dá aqui e que nos leva à glória divina. Então nós olhamos para essa imagem, nós temos a graça de falar, poxa, ele conseguiu viver essa graça na vida dele. Ele conseguiu se unir a Cristo. E as suas orações levaram ele à presença forte com Jesus. Então vou me unir a essa oração e vou rezar junto com ela, pedindo a presença de Jesus na minha vida. Essa é a veneração diante dos santos, essas são as orações diante dos santos, e esta oração nos leva para Jesus. É como disse Maria, fazei tudo o que ele vos disser. Né? Então Maria, nossa mãe, nos leva a dizer isso,
faz tudo o que Ele falar, faz tudo o que Ele disser para vocês. E, queridos irmãos, nós como igreja, nós nessa unidade, nós nos mandamentos, e o verdadeiro sentido da aliança é quando nós vencemos o pecado original, nos unindo num só coração, num só espírito, com Jesus, o único intermediador. Que nós possamos viver essa graça na nossa vida, entendendo o verdadeiro sentido de cada palavra. Que não deixe que as palavras sejam distorcidas e radicalizadas por questão de religião, por questão de você querer que as pessoas vão para o teu lado. Nós temos que querer que as pessoas vão para Jesus, certo? Mas a igreja de Cristo foi Ele que deixou, a igreja católica, apostólica, romana. Então nós não temos que discutir qual que é a igreja é certa, qual que é a igreja é errada. Não, a igreja de Cristo é a igreja católica, apostólica, romana, com os ensinamentos, com a sua doutrina, com aquilo que é o direcionamento. Porém, tem pessoas que distorcem, tem pessoas que não conseguem entender por quê. Porque na realidade ela tem que olhar a palavra junto com a igreja. Não conseguir entender? Opa, vou perguntar para alguém que tem um entendimento. Vou perguntar para alguém que está estudando mais o mover dentro da igreja católica. E neste mover, o discernimento. Então, queridos irmãos, que nós possamos compreender de todo o coração que cada palavra dita, que cada ensinamento que cai dentro do nosso coração como leigo, é muito importante a gente saber digerir e a gente colocar em prática na nossa vida. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Igual a Ave Maria que a gente reza, né? Vamos rezar ela agora. Quando tem um momento que você fala Santa Maria, Mãe de Deus, certo? Eu já vi gente tirando sarro, falou, nossa, Deus tem mãe. Eu quero só dar uma pequena entrada nessas palavras, porque me veio isso agora, que eu vou rezar Ave Maria, né? Quando você fala Santa Maria, Mãe de Deus, a gente está adorando a Jesus na sua grandeza. Porque ele se rebaixou a nós, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, ele se rebaixa a nós, com humildade. Então ele assume nossa humanidade. Como que Jesus vai assumir nossa humanidade se ele não tem mãe? Como que Jesus vai assumir sua humanidade, ser humano, se ele não tem o sangue humano, se ele não tem a carne humana? Então o sangue humano, a carne humana é de Maria. Então neste mover, Maria é mãe de Jesus. Neste mover, Maria é mãe de Deus, que é Jesus, que é humano e que é divino. Então Santa Maria, mãe de Deus, quando nós falamos isso, nós estamos falando de Santa Maria, mãe de Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar Ave Maria, sem medo das palavras, sem medo de não ter discernimento, sem medo do verdadeiro sentido das palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Só vou estar aqui falando, isso aí está em Lucas, capítulo 2, onde que vem a saudação de Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que graça que nós temos, né, irmão? Uma mãe rogando por nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por nos dar a mãe lá no pé da cruz junto com João. Filho, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo amado leva Maria para casa como sua mãe. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Que Deus abençoe.